E aí, meus torcedores do Bayern de Munique e fãs de futebol europeu, bem-vindos para mais um vídeo e hoje vamos comentar sobre o sorteio do Bayern na fase de liga da Champions League. Será que o Bayern teve sorte, deu azar? Será que vai conseguir passar entre os 8 primeiros, que é a grande prioridade? Vamos discutir tudo isso nesse vídeo. Mas antes só queria pedir, se vocês gostam do canal, por favor se inscrevam, deixem o like, compartilhem e se quiser comentar, fiquem à vontade, só sempre tenha respeito. Então vamos começar falando quais são os confrontos. Nos jogos em casa, na Allianz Arena, o Bayern vai enfrentar o Chelsea, o Clube Bruges, o Sporting e o Union Saint-Gilloise. Já nos jogos fora de casa, vai enfrentar o PSG, o Arsenal, o PSV e o Pafos. Então, vamos começar aqui. O Bayern até que teve sorte. Por quê? O Bayern, na verdade, deu um grande azar, mas de resto até que são jogos de boa. Porque o Bayern, o Clube Bruges, o Sporting, o Union Saint-Gilloise, o PSV e o Pafos, o Bayern é grande favorito para vencer os jogos. Assim, o Sporting é até um pouco mais difícil, mas perdeu o Gyökeres, também já perdeu muita força quando o Ruben Amorim foi pro United. Eu sei que agora ele tá mal no United, mas ele era um grande treinador na época do Sporting. Então, o Sporting tá muito fragilizado e ainda vai pegar o Bayern em casa, então, na teoria, são 3 pontos. Clube Bruges e Union Saint-Gilloise também. E PSV é um joguinho um pouco mais chato porque é na Holanda, mas também Bayern grande favorito e o Pafos não tem nem o que dizer, né? É obrigação 3 pontos. Então, se a gente for ver, tem 5 jogos que o Bayern é grande favorito e que tem que garantir 15 pontos. E se a gente for ver, eu até separei aqui a tabela do ano passado, o último time que classificou entre os 8 fez 16. E daí o nono ficou com 15 e tal. E os especialistas falam que para você classificar entre os 8 primeiros, você precisa de entre 16 a 18 pontos. Obviamente, isso é teoria, né? Porque a gente teve só uma edição assim, então não dá pra ter certeza. Mas, na teoria, entre 16 e 18 pontos é o suficiente pra você classificar entre os 8 primeiros, o que é muito importante, porque você se livra de mais 2 datas no calendário, de mais uma eliminatória, né, que tem que jogar os playoffs. Então, a grande missão é passar entre os 8. E o Bayern, se fizer o dever de casa, se fizer literalmente a lição de casa, na teoria já tem 15 pontos. Obviamente, pode acontecer igual aconteceu com o Feyenoord, naquele jogo que o Bayern criou 10 grandes chances, perdeu um monte de gol, daí o Feyenoord teve 3 chances de gol e fez os 3, daí foi 3-0. Pode acontecer, mas na teoria, o Bayern tem, se jogar direitinho, tem 15 pontos. E daí temos 3 jogos mais difíceis. Primeiro, Chelsea. E assim, nesse daqui, eu acho que o Bayern deu sorte. Não porque o Chelsea é um jogo fácil, até porque a gente tá falando de Champions League, essa nova fase de liga, você tem mais confrontos difíceis, então não tinha como ter moleza. Só que entre as opções, eu acho que o Chelsea era uma das melhores pro Bayern enfrentar. Obviamente, não é fácil, não tô falando que enfrentar o Chelsea é fácil. Mas jogar contra o Chelsea na Allianz Arena, na casa do Bayern, eu acho que é um jogo que dá pro Bayern vencer aqui. Tá? Então, e entre os adversários, né, melhor que pegar PSG... Não, PSG pegou, mas no caso, é melhor que Barcelona, Real Madrid, Liverpool, City. Então, até que o Bayern teve um pouco de sorte aqui, até porque o melhor time do pote 1 para se enfrentar é o Borussia Dortmund, só que eles são alemães também, e o Bayern não pode enfrentar times alemães na fase de liga. Então aqui o Bayern teve um pouco de sorte. Mas é um jogo difícil, só que o Bayern, eu acho que dá pra garantir 3 pontos aqui. Daí PSG, pô, é muito complicado. Mas a gente já viu que deve ser um jogo equilibrado. No Super Mundial foi assim, foi um jogo muito complicado e o PSG venceu nos detalhes. Então, é um jogo difícil, mas é no Parque dos Príncipes, então é bem difícil esse jogo. E o maior azar do Bayern foi pegar o Arsenal, porque eu acho que é o time mais forte do pote 2. E o Bayern pegou o Arsenal lá na Inglaterra, né? Vai enfrentar eles lá no Emirates. Então, esse foi o grande azar do Bayern no sorteio, foi pegar o Arsenal. Mas de resto, eu falei 15 pontos aqui e tem 3 jogos grandes. 3 jogos muito difíceis. Só que assim, cara, a gente tá falando de Bayern de Munique. Se o Bayern fizer os 15 pontos que precisa, vai precisar, vamos lá, de uma vitória nesses 3 jogos difíceis. Eu acho que dá pra gente esperar que o Bayern vença pelo menos um jogo grande. Pode até perder os outros 2, espero que não, mas pode até perder, até porque o que importa de verdade é o mata-mata, né? Só que assim, se o Bayern fizer a lição de casa, ganhar os 15 pontos nos jogos fáceis e vencer um dos 3 jogos grandes, o Bayern tá entre os 8 primeiros.
E o Bayern, no geral, deu sorte. Se a gente for ver aqui até os outros confrontos, os outros times também não tem vida fácil. Literalmente, ó, se a gente for ver o pote 1, talvez os melhores times é a Inter, porque tá numa reformulação, o Chelsea, então... Se a gente for ver, olha, o PSG foi o que teve mais azar, né? Bayern, Barcelona, Atalanta, Leverkusen, Tottenham, Sport, Newcastle, Atlético Bilbao. PSG é o que tá com o pior chaveamento de todos. Eu acho que eles e o Clube Brugge também estão muito complicados aqui. Mas no geral, assim, se a gente for ver, todos os times estão com um chaveamento complicado. Ninguém tem vida fácil aqui. Então o Bayern até conseguir confrontos um pouco mais acessíveis. E eu acho assim, vamos ver, né? Porque como eu já disse pra vocês, espera terminar a janela, mas o Bayern hoje tem um elenco curto, pode ter lesões, isso pode atrapalhar. Vai acontecer zebras na Champions, espero que não contra o Bayern. Mas na teoria, o esperado do Bayern por esse chaveamento é ficar entre os 8. Eu acho que tá acessível e dá pro Bayern passar. É isso que eu queria dizer. Vamos esperar as histórias, né? Vai ter os pós-jogos aqui, pode acontecer alguma zebra. Não dá pra gente falar, perdeu pro Sporting é vexame, porque tem que ver a história do jogo. Mas na teoria, pelo menos 16, 18 pontos o Bayern tem que fazer aqui. Esse é o esperado. 16, 18 pontos eu acho que é o mínimo que o Bayern tem que fazer. Dá pra fazer mais, obviamente, mas se fizer 18 pontos, tá entre os 8 e fez a meta. O importante é classificar entre os 8 e ir direto para as oitavas de finais. Se o Bayern fizer isso, tá ótimo. E daí, acho que basicamente é isso. Eu queria falar aqui de um parceiro aqui do canal, que é o Barão. No caso é o Igor, é um inscrito aqui do canal. E ele vem me ajudando nos designers, porque ele é designer, se a gente for ver, ele faz aqui. E se vocês forem ver hoje, o template da Champions que eu tô usando, ele me ajudou a construir, eu fiz junto com ele. A capa do vídeo, 90% foi ele que fez, então ele tá me ajudando em algumas coisas. E eu queria agradecer aqui o Barão no canal, porque ele tá me ajudando nos designs e tá ficando umas coisas bem legais. Vocês vão ver, vai ter mais design novo. Ele tá me ajudando. É o inscrito Igor. Ele veio me procurar, ofereceu ajuda. Quero muito agradecer ele. E se vocês gostaram do vídeo, por favor, se inscrevam, deixem o like, compartilhem, comentem. Valeu!